Salve galera progueira, eu não sei se eu gritei, esse microfone eu tô me acostumando ainda, então se estourar o som no vídeo de vocês aí foi mal, galera. Está começando mais um Proc Talk, eu sou o Paulo, estou na ilustre e inestimável presença dos meus amigos Kelvin. Fala pessoal, fala, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E o Mr. Ramon também. E aí, pessoal, beleza? Galerinha, antes da gente começar o nosso episódio, que vocês já sabem do que se trata, é um episódio comemorativo, né? Tá aí no encarte do vídeo, né? Tá aí na legenda. Eu queria lembrar vocês de deixar o likeinho, né? Protocolos do YouTube. Já antes de começar o vídeo, senta o dedo no like aí pra gente já começar bem o vídeo, contando com a confiança de vocês. E não esqueçam de procurar a gente nas nossas outras mídias também, que é o Instagram com o mesmo nome, Progland. E também a gente voltou a postar os nossos episódios no Spotify, nas plataformas de streaming do Bem YouTube, lembrado. do Google e etc. Então, vocês conseguem achar, a gente vai mudar o nome, né? Mas por enquanto tá com Prog Talk lá. Mas vocês conseguem achar a gente dessa forma lá. E, além disso, o Facebook também e Groover, que para quem não sabe, é uma plataforma de divulgação de artistas independentes. Então, se você é músico ou aspirante artista, tá começando e não tem por onde divulgar seu trabalho, pode procurar a gente como Progland lá no Groover, que a gente faz um review da sua música para divulgar ao longo do mundo, né? Os reviews são em inglês, geralmente, né? Então, outros países também vão ter acesso ao que a gente comentar a respeito da sua música. Beleza? Esqueci alguma coisa, Kelvin? Acho que não, né? Não, Muito já bem, como eu podemos? disse, hoje é um episódio comemorativo, né, Kelvin? 500 Festejando os nossos inscritos. 500 inscritos, muito Que não obrigado. estamos mais com 500, né? A É, gente tá tendo muitos inscritos ultimamente, fico feliz por isso. Foi há uma semana atrás, a gente conquistou essa marca de 500 inscritos, aí eu pedi para que vocês enviassem perguntas para nós, que a gente vai fazer um vídeo comemorativo só respondendo perguntas de vocês. e chegou o dia. Recebemos perguntas para cacete, tivemos Obrigado. mais de 40 perguntas aqui nas redes, muito obrigado, somando Instagram, Facebook, aqui também no YouTube. E vamos fazer o vídeo hoje só de perguntas de vocês, respondendo perguntas de vocês. Não sei nem se vai ter uma segunda parte aqui, porque tem muitas perguntas, algumas perguntas muito bem elaboradas. Todas as perguntas são muito boas. Também agradeço a todo mundo que mandou, né, as perguntas. E é isso, vamos tentar responder elas da melhor maneira possível aqui. E é aquilo, né? A gente já estava com 500 inscritos, eu fui olhar, a gente hoje já está com uns 518. Tem Caramba, uma semana. que massa. Uhum. Tá tendo um crescimento bem legal e eu queria pedir para vocês, se vocês ainda curtem o nosso conteúdo, se vocês gostam do trabalho que a gente produz aqui, que continuem com o mesmo esquema de curtir os vídeos, Divulgar pra galera. compartilhar, porque é aquilo, né? Fazendo isso, você ajuda o nosso canal, ajuda o nosso trabalho crescer ainda mais. Se você gosta, é aquela famosa máxima, né? Se você gosta do nosso trabalho, ajude a mantê-lo. Então, Sem fico dúvida. muito feliz com isso e vamos pro vídeo. Simbora. Então vamos para a primeira pergunta, né, Kelvin? Qual que você separou aí pra gente começar? Eu vou começar. Eu não selecionei uma ordem específica, mas eu vou começar com perguntas um pouco mais simples, depois vamos para perguntas mais complexas. Do José Gomes, recebemos ela via Facebook. Valeu, José. Artistas favoritos fora do prog. Oxe. Vocês começam Quem quer falando começar? de vocês, porque... Ah. Cara, essa eu vou ter que elaborar um pouco. Não, meu gosto também é bem eclético, né? Então mas eu vou passar dos maiores, tá? Eu sou muito fã de heavy metal tradicional. Judas Priest é minha banda favorita, né? Se fosse, eu não tenho tatuagem de nenhuma banda, né? Mas se fosse pra ter, eu teria deles, com certeza. E aí, choquem-se, pasmem, né? A gente tem uma página de prog, mas minha banda favorita é de heavy metal. Então, o artista favorito, sem dúvida, é o Rob Halford, vocalista do Judas Priest. Seria um dos que eu citaria. Deixa eu ver. Vou tentar pegar algum de pop aqui. Eu gosto muito de Prince também. Não sei se pelas músicas, mas pela estética, sabe? Desde molequinho, a estética do Prince sempre me chamou a atenção, né? Porque era um cara meio andrógeno e não sei, e todo aquele swing dele. Uma coisa que sempre muito me chamou a atenção. E, consequentemente, também Michael Jackson, né? Não tem como fugir. Eu escuto bastante Michael Jackson quando eu não tô ouvindo nada de prog, por exemplo. Deixa eu ver. Eu vou tentar pegar algo de outro estilo também. Eu gosto muito de Benito de Paula, colocando samba, né, na parada aí. Que massa. Adoro também. É raiz, né? Porque aquela ideia do samba joia dele, né? Que é um samba com piano, que é uma coisa revolucionária até pra época. Deixa eu ver se eu consigo até lembrar de algum outro estilo. Acho que eu colocaria isso. Rob Halford, Benito de Paula, Mix, Prince e Michael Jackson. Pronto. Teu, Ramon. Valeu.
Cara, eu sou de Minas, né? Sou de Belo Horizonte, então uma coisa que sempre me influenciou bastante, sempre teve muito presente na minha vida, foram os artistas aqui de Minas, né? Do Clube da Esquina, assim. Então, Legal. gosto muito dessa turma, de Milton, né? De Beto Guedes, Lô Borges, tal. Mas assim, eu tenho bandas do coração, bandas da vida, assim, bandas que me fizeram começar a ouvir música. A primeira que me vem na cabeça, assim, acho que é a grande banda da minha vida, dois artistas grandes da minha vida, é Queen. Queen é a banda que eu comecei a ouvir música, assim, conheço, né, eu amo, sei de tudo, gosto de tudo. E Raul Seixas, cara, Raul Seixas também foi Legal. o artista que me fez gostar de rock também, então. Mas eu gosto muito de Queen, de Beatles, né, eu gosto, Stevie Wonder eu gosto. Sei lá, Kraftwerk. Kraftwerk é prog, né? Tem aquelas perguntas, né? Não sei. Tá ali, né? Experimental, Tá ali, né? tá na fronteira. Eu gosto muito de coisas de jazz também, muito de jazz rock e algumas outras vertentes de jazz, assim. Tipo, Miles Davis, Charles Mingus é o que eu tenho mais escutado, John Coltrane, Legal. McCoy Tyner, Herbie Hancock, Chick Corea. Cara, é difícil. Tem uma outra banda do meu aí falando do metal, né, cara? Eu ouvia muito. Hoje eu ouço até um pouco menos, assim, mas ainda ouço. Mas a grande banda de metal da minha vida foi banda que eu tive cover. Toquei por 7 Caramba. anos da minha vida aqui. Espera que vem aí. Foi o Rammstein, cara. Rammstein, Nossa, Rammstein não foi a banda da esperava minha aí. vida. Rammstein. Não esperava essa. Caraca, sério, também não. Eu Um toquei cover de bateria numa heavy banda cover de Rammstein por em Minas 7 anos Gerais, meu Deus. aqui. A gente fazia show. Caramba. Isso é muito aleatório. Tem vídeos por aí. Né? Aí sabe quando eu agradeço ao José Gomes por ter enviado essa pergunta, que eu A gente não jamais sabia saberia. A gente nunca ia saber dessa informação. Cara, eu gosto muito de Sepultura, né? Inclusive muito do Sepultura novo, recente, dos últimos dias. É verdade. Pra quem O gosta de prog, Quadra, inclusive, o esse Quadra último tem que que eles ouvir, né? lançaram, é o melhor disco deles. Eu falei isso outro dia. Tem gente que fala, é Max Cavaleira. Não, gente. Bobagem. Não, gente, é muito Pra melhor. mim, o Quadra tá Não, já foi. pelo menos no mesmo nível dos clássicos. Assim. Pelo Não, a menos. carreira Total. Melhor. do Total. Max tá bem. Engraçado, eu não achei o quadro tão impactante. Eu não sei, eu acho que Esse o quadro eles e o pesaram um pouco mais a mão, né? penúltimo, eu não Machine sei. Messiah. Então. Machine Messiah. Machine Esse é Messiah eu gostei muito mais. bom. Achei O Machine mais. Messiah, pra mim, é um dos melhores lançamentos, assim. Sem dúvida. Do metal daquele ano. De metal do ano. Acho que foi 2013 ele. Há tanto tempo já. Machine Messiah foi 2017. Nossa, aí, ó, tá vendo? Foi sendo um dos melhores. Agora de cabeça eu não lembrei. Mas tem outra banda que falando vibe Sepultura, mas não vou me estender muito, podia ficar falando várias coisas aqui. Mas outra banda falando de Sepultura que também marcou muito minha formação musical, talvez não seja de vocês, que é Angra, né, cara? Essas bandas brasileiras, assim, de rock, né, que marcaram pra caramba. Angra, Sim, sem dúvida, não tem como, né? Você acaba uma coisa inclusive, leva a outra. tô na expectativa pelo novo disco do Angra, que tá vindo aí agora mês que vem, cara, porque as músicas que eles soltaram estão bem legais também, recomendo. A última, inclusive, tá bem estrutura prog, assim, né? Acho que vale conferir. Tides of Changes, que chama, né? Tem um clipe não aí. vi ainda. Mas é bem legal, cara. Enfim, tem um milhão de coisas aí, mas eu já falei muito. Vai lembrando, né? Muita coisa. Deixa o Kelvin falar aí. Fala aí. Cara, as minhas é muito difícil. Eu fui quebrando a cabeça, porque eu fui. Quando eu vi essa pergunta, eu falei, pô, quais são as 20, sei lá, 30 bandas, artistas que eu mais gosto? Eu fui vendo a lista e 90% dos artistas eram de rock progressivo, então foi muito difícil. Mas tenho, claro, minhas afinidades. Uma banda que eu sou louco, que eu sou apaixonado, quase cometi a insanidade de assisti-los no Rock in Rio de 2017, mas graças a Deus, Deus tocou na minha cabeça e falou assim, ó, não vai. Não, porque Rock in Rio para mim não é um formato ok. The Who. Eu sou apaixonado por The Who. Para mim, eles são uma das 5 bandas favoritas assim da vida, misturando prog e tudo mais. Eu tenho vários DVDs deles, tudo mais. É uma banda que eu simplesmente idolatro, mesmo. Acho Roger Daltrey e o Pete Townshend 2 monstros como performance, como compositores. Eu sou muito um cara do heavy metal também. Black Sabbath é minha favorita. Assisti eles ao vivo 3 vezes. Uma incluindo o Heaven and Hell, que era o projeto que ele teve com o Dio em 2009. Eu não cheguei a ver. Que eu vou falar melhor isso em outra pergunta, porque tem uma pergunta relacionada à questão de shows. Aí eu assisti eles 3 vezes, assisti eles em 2000
2013, 2016 também. Foi maravilhoso. Já com Ozzy, formação clássica. Deixa eu ver. Outra banda que eu também amo, que eu idolatro, que eu não sei se não é prog, mas tem algo na pitada, que é o Uriah Heep. O próprio Deep Purple também. Eu sou apaixonado por Rainbow. Tem duas bandas da seara do heavy metal que eu considero assim minhas favoritas da vida, que é o Rainbow e o UFO, que é a banda do Phil Mogg, que o Michael Schenker, que foi guitarrista foi guitarrista do início dos Scorpions, e eu acho essas duas bandas maravilhosas, assim, nos anos 70, a obra de metal também, e os discos recentes também. Estão num gás total ainda, o UFO. Exato. Eu também sou apaixonado por R&B, é um gênero que eu sou louco, eu amo aquelas gravações da Motown, a partir do fim dos anos 50, do início dos anos 60, Supremes, Miracles, Smokey Robinson, Curtis Mayfield, The Impressions, toda aquela galera, sabe? O próprio Marvin Gaye, os primeiros trabalhos do Stevie Wonder. Muitas das pessoas elas falam do trabalho dele a partir dos anos 70, a partir do Inner Visions, do First Final, do Talking Book, que é maravilhoso, é maravilhoso. A discografia do Stevie Wonder é algo lindo. Mas eu também amo os primeiros discos, né? Da época do Little Steven, né? Já era muito bom, né, velho? Já era muito bom. Eu também sou apaixonado também no trabalho daqueles grupos da Philadelphia Soul, que ficaram muito famosos aqui no Brasil. Stylistics, Blue Magic, Earl Melvin, The Blue Notes. São muitos. O próprio jazz também é um gênero que eu gosto, mas ultimamente eu ando ouvindo bem mais jazz fusion. Eu gosto, um gênero... Tá me contemplando muito mais, sei lá, ouvir um Mahavishnu Orchestra, um Return to Forever. Os primeiros lançamentos do Chick Corea, né, antes do Return to Forever virar o Return to Forever com a formação clássica, era uma coisa meio latina e tudo mais. Então, esses trabalhos me contemplam muito hoje, mais do que o jazz purista. Houve uma época que eu estava ouvindo bem mais jazz, houve uma época que eu estava ouvindo Dizzy Gillespie pra caralho, o próprio John Coltrane pra cacete. Hoje eu estou mais voltado ao jazz fusion, hoje eu estou ouvindo mais o trabalho dos Headhunters do que os primeiros discos do Herbie Hancock, por exemplo, que é um que você citou. Mas, cara, é muito difícil, sabe? Tem bandas, tem muitos artistas assim que eu gosto em várias searas, assim. Sting também é um cantor que eu idolatro, que eu acho maravilhoso. Paul Simon Garfunkel. Gosto de toda aquela geração do folk americano dos anos 70. America, The Byrds, Flying Burrito Brothers, os próprios Eagles. Caralho, é muita gente. É muita gente. É muita gente. Uma banda vai pra outra, você vai lembrando de outra. E amanhã, se a gente for ficar tentando. Uma banda da fase. Eu também adoro também muito do movimento pós-punk. Vou só para terminar também. Justo. Movimento pós-punk. The Cure, New Order, os próprios trabalhos do Duran Duran, que é considerado uma banda galanzinha, mas tem umas paradas muito do pós-punk, experimentais também. Talking Heads, J-Pan, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Então tem muita coisa mesmo. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Porra, olha aqui. Só, né? Acho que a ideia é essa mesmo. Segunda pergunta, essa eu recebi do Fernando Lopes via Instagram. Abraço, obrigado Fernando. Pela pergunta, Fernando. Falei que nem NPC agora, né? Obrigado pela pergunta. Obrigado. Vocês chegaram a passar algum perrengue grande em algum show? Se sim, qual? Ou quais? A minha resposta mas deixa eu começar. A minha é rapidinha, porque eu não sou muito cara dos shows, né? Quando a gente tinha shows aqui em São Paulo, é de certa forma um polo de shows, né? Mas são os shows maiores, quando vieram pra cá, eu não tinha grana pra ir, né? Então eu sempre ficava vendo de TV, de YouTube e tal. E agora que eu tenho grana pra ir, não tenho muito pique. O último show que eu fui mesmo, grande, foi do Judas, obviamente. Foi o Skol Rock, alguma coisa assim. Que era um festival da cerveja Skol que tocou as bandas headlines, eram Judas, o headliner. Foi quando isso?
Foi 2020, talvez, 2019. Foi antes da pandemia, com sim. certeza. E tocou Alice in Chains, Judas, Black Veil Brides, eu acho. Não lembro, uma música. Uma banda que imita o Leonard Skyler, não, que imita o Tim Lizzy. O som deles é bem igual ao do Tim Lizzy. Eu não lembro agora o nome, mas é igualzinho, é como se estivesse vendo o Tim Lizzy ali. Tanto que tem alguns membros, Black inclusive, Star do Tim Riders? Lizzy. Isso, essa mesmo. Que é Tocaram o Tim essas aí. Lizzy, só que com outro nome, Reformulada. basicamente. E aí foi essa. E antes desse, 2015, eu fui no Monster of Rock, que tocou Judas também, tocou Judas Kiss, Esse eu queria ter tocou ido. Accept. Esse foi Ozzy, um show. salvo engano, tocou, né? Não, acho que nesse não. Acho que os headlines eram Kiss num dia, no dia que eu fui, e no dia seguinte era o dia do Motorhead que não tocou, que o Lenny passou mal. E aí foi o último show dele no Brasil e não foi, né, na verdade. Teria sido, mas não foi. Acabou não sendo. E foi isso. Então, Mas teve perrengues no show ou não? Teve o quê? Perrengues no Não, show? então, Perrengues, não teve. Acho que o único perrengue que não teve perrengue é o básico de todo o show, né? Tipo, a grana que eu tive que gastar, né? Me endividei pra caramba, sei lá. Foi um festival de um dia todo, né? Acho que o perrengue foi ficar em pé o dia todo, realmente, pra não perder o lugar, porque eu sou baixinho, né? Então, qualquer pessoa que fica na minha frente já me bloqueia a minha visão, né? Então, cheguei cedo, né? Peguei a grade ali. Só saí na hora. Aí quem for fã do Kiss que me desculpe, né? Mas na hora que o Judas acabou de tocar, eu saí fora. Fui comer um hambúrguer. Vi o Kiss do telão. Não dava. Aí já tava. Mas no perrengue em si não passei nenhum, não. Não sei vocês. E vocês aí? Falei, Ramon. Cara, eu já fui muito show, tive perrenguezinhos, vários, assim. Acho que o maior perrengue pra mim foi no show, inclusive, primeiro show do Rammstein no Brasil. Foi em 2010, em São Paulo. Tacaram fogo em você lá? Os caras botam fogo no show. Não, graças a Deus, né? não chegou nesse nível. O que rolou foi porque eles têm até hoje eles têm uma prática de um momento do show, o tecladista, principalmente o tecladista, sobe num bote salva-vidas e a galera vai passando o bote, assim, né? Muito massa. Em vez de ele se jogar, ele vai num bote. Aí o bote passou em cima de mim, assim, foi muito super legal. Mas o que rolou nesse show foi, eu fiquei na fila do show lá o dia inteiro, lá de manhã, à tarde, sem comer, fraco, né? Fui de excursão de ônibus, ia pra voltar no mesmo dia, à noite, na madrugada. Aí quando eu entrei no lugar, fiquei esperando em pé um tempão, aí o show começou. Na primeira música do show, quando abriram as cortinas, aqueles primeiros fogos assim, então, eu fui agitar, dei um pulo, e no que eu dei um pulo, alguém esbarrou em mim no ar, e aí eu caí com o pé, né, sei lá, torto, com força. Meu Deus. E eu quebrei o pé na primeira música do show, cara. Fiquei com o pé muito dolorido, cara, muito doendo, assim. Mas eu tava no calor. Ficar em pé? No calor do momento, cara, eu fui ficando. Não só fiquei em pé, como continuei pulando, curtindo pra caramba lá. Aí quando o show acabou, cara, eu fui tirar o tênis pra ver, meu pé tava gigantesco. E não entrava mais no tênis, assim. Aí voltei pro ônibus com o pé. Voltei sem tênis, assim, passei a madrugada com muita dor no ônibus, sofrendo. Lá rolou muita coisa nesse meio tempo. E aí já fui direto pro hospital aqui em Belo Horizonte quando o ônibus chegou. E já tive que engessar o pé. Fiquei um mês com a perna engessada, na verdade. Foi tenso o bagulho. Gente. Mas foi o show que mais marcou minha vida. Marcou meu corpo, literalmente. Eu me lembrei de uma situação engraçada, deixa eu fazer uma nota aqui, me lembrei, não foi o perrengue, mas foi uma situação engraçada do dia do Monsters of Rock, né, no final do festival. Tava saindo, e quando eu passei, né, tava saindo ali na entrada, foi no Allianz Parque? Acho que foi em algum lugar aí, foi numa arena. E eu tava saindo e encontrei o Clemente dos Inocentes, né, eu acompanho o canal dele com o Gastão e tal na internet. Aí eu falei, pô, sou amigo do cara, né, pô, o cara é meu brother, eu vejo o cara todo dia, fala Clemente, ele simplesmente cagou pra mim. Me ignorou totalmente. Achei muito engraçado. Falei, puta, que cara babaca. Mas ele te viu? Não, acho que ele nem viu. Ele tava com uma do lado, devia ser a esposa dele. Mas na minha concepção, ele me veria, ia me dar um salve, um alô, meu amigão. Mas enfim, doce ilusão. Eu vi, mas não mexi. Eu vi Regis Tadeu no show do King Crimson. Sério? Assim, no meio da plateia, tava lá? Não fui mexer com ele, não. Tava com a galera lá. Aconteceu comigo algo similar agora na visita do Steve Hackett. No fim do show, eu vi o Charles Gavin, batera dos Titãs, ele tava lá. Eu falei assim, fala aí, Gavin, não sei o quê. Aí ele deu um fala aí, legal. Tudo bem? Só que ele não tipo, meio que um fala aí genérico, sabe? Ele nem viu quem eu era, sabe? Mas pelo menos ele foi simpático, né? Você tinha que ter puxado ele e falar, ô Charles, grava um vídeo aqui pro meu canal, manda a galera se inscrever aqui, deixa usar de vinheta. Não, ele tava conversando com os caras, assim, em volta. Aquele inconvenientezão, né? Chega com o celular na cara do cara já. Pois é.
perrengue em show, cara, eu tive só uma situação de perrengue em show, que foi em 2009, no meu primeiro show internacional, que eu fui acompanhado do meu pai e do meu finado tio, que foi justamente no show do Heaven and Hell. Aqui no Rio de Janeiro, eles estavam na turnê do The Devil You Know, que era o disco que eles tinham lançado, e era a formação do Black Sabbath, basicamente, só que com o Ronnie James Dio nos vocais. Só que eles, na época, não podiam, eu acho que, usar o nome Black Sabbath por alguma merda lá legal que eles tinham. Né? Aí botaram esse nome. Mas era o Black Sabbath, traduzido. Sim. E no dia do show, teve um trânsito fudido na cidade do Rio de Janeiro, sabe? Do trajeto de onde eu vim, eu moro na Baixada, e geralmente os shows aqui, eles acontecem nas grandes casas de show, são na zona sul do estado. E foi um perrengue danado para sair, porque nesse dia eu lembro que eu fiz o trajeto parcialmente de trem, e lá do centro tive que fazer o trajeto de lá do centro até o local do show de carro. Lá tinha um engarrafamento e o trem também atrasou e tudo mais. Resultado, eu cheguei no show junto com os meus pais, no meio, quando o show já estava começando. E naquela época as bilheterias não eram bilheterias mais fechadas, digamos assim, quando, sei lá, depois do início do show ninguém mais entra, não tem mais isso, né? Não tinha isso. Então o que acontece? Aí deixaram a gente entrar, mas a gente entrou no meio do show. E eu fiquei meio frustrado isso. É lógico, eu curti o show e tudo mais, na época eu estava basicamente me aprofundando mais ainda em rock no geral, e eu já conhecia a parte final do show, as músicas que eles estavam tocando, e terminou o show, e eu na saída do meu pai, e foi um puta perrengue, porque eu perdi quase que metade do primeiro set. Eu assisti, sei lá, o show tinha 1h30, eu assisti 50 minutos, 40 minutos, entende? Então meio que perdi a metade do show. E no final do show, eu cheguei pro meu pai e pro meu tio e falei assim, pô, eu desabafei para ele, pô, tô meio triste, foi do caralho, foi maravilhoso, né? Eu adorei, pô, aqueles 50 minutos. Mas eu queria ter visto o show completo, né? Eu falei assim, pô, na próxima a gente... fica assim, não, meu filho, na próxima a gente vai ver isso, tudo bem e tudo mais. Tentando consolar aquele moleque, né? E um cara saiu assim da saída da casa e falou assim, relaxa, o Dio vem no Brasil todo ano. E na época ele vinha, aí ele meio que falou, ano que vem, ou 2011, ele deve estar aí de novo. No ano seguinte. Não foi dessa vez. Mas foi uma anedota que foi um mini show, digamos assim, que eu levo até hoje para a vida, né? E outra anedota legal também, que não foi um perrengue, mas foi uma situação bem engraçada que aconteceu, foi no show gratuito que aconteceu do Renaissance. Em 2018. Agora, quando a gente cobriu o ano passado, 2022, que no final do show teve uma briga entre duas mulheres, assim, cara, de sair de capa, um público assim. Que eu não viria brigando. Tipo, acabou o show e foi tipo, eu juro, eles terminaram Ashes Are Burning, terminou o show, tipo, deram lá o final bowl pra plateia, todo mundo saiu, tipo, 1 minuto depois começou a briga das duas mulheres se batendo. Mas deu pra identificar o que aconteceu? Não sei. Eu acho que foi uma briga boba, pelo que eu soube. Assim, por alto, que eu acho que uma tinha pisado no pé da outra e não pediu desculpa, coisa do tipo. Mas foi muito engraçado, foi muito aleatório também, porque era um show todo... Então, eu não imaginava que a plateia, logo a plateia do Renan seria hostil. Né? Definitivamente a plateia que eu imagino com hostilidade, mas... E foi uma situação, não foi um perrengue, mas foi uma situação engraçada. Só um caso rápido, eu tenho um perrengue que eu lembrei, que nem tava lembrando, a coisa de 20 anos atrás, deve ter sido 2003, 2002, um show do Nightwish, aqui em Belo Horizonte, que eu fui, com a Atari ainda, né? E eu fiquei na fila do show o dia inteiro, só que na época não tinha grana, a gente ficava comendo biscoito, traquinas, pra sobreviver na fila, então eu não almocei, e o show era só à noite, porque a gente queria ficar lá na grade. Sim. Quando deu a hora do show, de fato, consegui ficar na grade. Aí rolou, cara, tocou, sei lá, não sei, 7 músicas, comecei a passar mal,
comecei a me sentir fraco, tava sem comer, sem tomar água. Eu lembro que a água era caro pra caramba, os vendedores ambulantes vendendo. Então. Aqui colou, comecei a passar muito mal. Falei com um amigo meu, cara, eu vou desmaiar, não tô dando conta. Aí ele, que desmaiar o quê? Foda-se, vamos ver o show. Aí eu virei pra trás, assim, e comecei a voltar pra sair da grade. Tipo assim, quero sair da muvuca. Comecei a sair. E no que eu comecei a sair, cara, eu achei uma pequena clareira, assim, e caí. Fraco. Caramba. No meio da Velho, muvuca. veio um bando dos metaleiros, né, que tava lá. Os metaleiros chegaram, tudo me carregando, cara. Tudo me dando força, você vai ficar bem, não sei o que, tal. Me carregaram, me levaram pra enfermaria do lugar do show. E aí o que marcou muito que na enfermaria eu ganhei 3 garrafas de água, cara. E a água era cara pra caramba. Cara, Me senti milionário. magnata lá. Pô, ganhei água grátis aqui. Aí fui me recompondo, mas eu perdi o finalzinho do jogo. A música estourada do Nightwish na época era aquela Nemo, né? Tava na Sim. MTV, né? Aí tinha vários adolescentes com os pais lá. E quando rolou a música Nemo, os adolescentes foram embora. Já vi a música que eu queria, não conheço mais nada disso. Os pais levando a galera embora, assim. Os caras foram pro show pra ouvir uma Pra ouvir uma música. música, velho. Muita gente foi embora, velho. Mas enfim, só um perrengue também, de passar mal no show. Porra. O Doideira. Ramon, eu espero que a saúde do Ramon, quando ele for ver shows, esteja muito bem. Tem que fazer o check-up, né? Melhorou. Só Porque coluna que não, Não, né? pé. Foi Coluna que pé. não Eu me tá. lembrei agora também de outro perrengue. Não foi bem pra mim, não foi perrengue, mas muita gente sofreu com isso. É que o show do Menor é muito alto. Muito alto. Você viu esse Desnecessariamente alto. agora? Não, foi no Monsters. Também eles tocaram no Ah, Monsters of Rock. Esse Os você caras encontrou o tocam. Regis Tadeu lá, no Menor. Não, acho que ele não tava. Mas a plateia, a gente sabe como é que é a plateia do Menor, mas realmente os caras tocam desnecessariamente muito alto, ao ponto de chegar a doer o ouvido. Tinha gente no chão agonizando de dor com a Que mão no isso? ouvido, porque era muito alto. É muito alto. Desnecessariamente muito alto. Acho que é pra impactar, né? Foi aquele show que o. Qual é o nome do baixista? Joey DeMaio? Acho que é, né? Não manjo. Fez aquele discurso lá do Brasil que falou em português. Tem até no YouTube fácil aí. Que foi exatamente nesse show. Além de ser. Que já tinha dado aquela treta no último show, né? Que falaram que a banda era meio babaca e tal. Que o último show que eles tinham vindo era o show do Regis Tadeu. E o show seguinte foi esse do Monsters. E eles tocaram realmente muito alto. Foi um show bom, tirando essa parte de altura. A banda é boa, né? Em si, né? Teve alguns problemas depois, né? Do guitarrista lá com o negócio de pedofilia e tal. Foi aquele cara desse show aí, né? Eu lembro mais disso do que do som da banda, cara, nesse caso. Mas aí, ainda assim, a banda era boa, mas realmente desnecessariamente alto. Se forem algum show no menor, tomem cuidado, porque eles realmente deixam Leva os os. amplificadores no último volume, desnecessariamente. Próxima pergunta, Calvin. Vinícius PH4. Um abraço, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Qual seria. Ele mandou 3 perguntas. Teve gente que mandou mais de uma, né? Qual seria a banda de prog dos sonhos de vocês, podendo escolher qualquer música? Caramba, seleção. montar Sabe uma qual é a banda? minha banda Caramba. de prog dos sonhos? Eu vou falar aqui. Que Gênesis, né? Não. Vocal, Peter Gabriel. Você já tem a Teclado, lista. Tony Banks. Baixo e guitarra, Mike Rutherford. Falei. Bateria, Phil Collins. Guitarra, Steve Hackett. Sabia. Essa é a banda de prog dos sonhos. Puta, vou tentar Mas montar uma de sério, cabeça aqui. olhando retrospectivamente, é tipo os Beatles, né? Tipo, você olhando a carreira solo, você olhando tudo que esses caras são, né, pro rock progressivo, falando do Genesis em específico, e olhando os Beatles, né, a gente depois olhando a carreira solo deles, né, o que eles são como artistas individualmente, ele fica falando, caralho, como é que existe uma banda com essa galera toda junta, né? Mas sério, agora... Isso é título do vídeo, hein? Gênesis. São os Beatles do prog? Pra mim são. Pra mim são, comparável. Mas atingiram outro patamar, realmente, né? Tanto Outro dentro patamar, do pop, como quanto diria dentro Bruno do Henrique, rock, quanto dentro do pop. Flamengo. Mas sério, transitar, né? Transitar agora vou fazer aqui uma brincadeira falando assim. Vamos escolher a nossa banda dos sonhos nos moldes. Vocal, guitarra, baixo, bateria, teclado e sopro, saxofone, flauta, porque tem tipo muito... no prog? No prog. Não sei se Se tem bem alguma que também referência tem de muito... soprista do Ou prog. sopro ou violinista também, pode ser também. Porque prog também tem essas texturas, esses Então, instrumentos um músico adicionais. extra aí, né? Com um instrumento extra. Vocês vão escolhendo. Eu vou tentar escolher o meu. Violinista. Um violinista que eu acho foda. Nó. Que seria a minha prog, a banda do prog dos sonhos. Jean-Luc, talvez? Pode ser.
Ou ele, eu tenho um empate triplo. Eu escolheria ou ele, ou Ed Jobson, ou talvez o Rob Steinhardt, falecido violinista do Kansas. Mas vou no Jean-Luc. Clássico. Saxofonista. Isso é a minha, tá, gente? Vocês vão fazendo a de Não, vocês, sem vocês problema. podem ir falando pensando também a aqui, de tô vocês. pensando. Não, então vamos falar então a última vez. O violino aí. Violino pode ser. Pode ser Jean-Luc também. Eu curto muito o Jean-Luc. Pra mim. Não é, gente, deixando bem claro, isso não é um consenso, é para cada um, tá? Qual é a Sim, banda sim. de progressões Beleza, para cada um. Tá bem. Agora, saxofone e flauta. Nossa, tem muitos. Ah, eu iria de Mel Collins. Boa pedida. No prog. Eu não tenho muita referência de saxofonistas ou sopristas no geral. Só lembro do Ian Anderson. Eu tô pensando em dois. Eu quero um saxofonista distinto, não hipertecnicão, não. Mais textural. Ah, eu iria de David Jackson, do Van der Graaf. Eu tava pensando nele ou no Jimmy Hastings, do Caravan. Mas vou no David Jackson. Eu, Kelvin, vou no David Jackson. Outro saxofonista que eu também tava pensando, que eu também adoraria colocar, seria o John Halliwell, do Supertramp. Eu gosto muito dele também. Uhum. Toca teclado também, é bem versátil. Tá pensando no teu, Paulo? Vai pensando. Então não tem muita referência. De soprista não tem muita referência. Eu gosto do Ian Anderson, mas não. É muito Massa, clichê, legal. né? Pode ser, pô, botar ele como flautista. Vamos de flautista então, Ian Anderson. Ele fala com a flauta. Né? Vamos lá. Baixista, eu já vou escolher o meu, porque eu acho que é inegável. Baixista, não tem nem. Acho que não tem nem muitos que escolher, sabe? Chris Squire. Que é o meu. Foi o primeiro nome que me veio também. Engraçado. Eu pensei em botar o Ray Schumann, do Gentle Giant, mas o Chris Squire. Me veio o Gary Lee também, mas não. Pra mim, Kelvin. Pode botar no seu. Não, eu tô pensando. Meu primeiro foi o Chris Squire também, mas o Gary Lee também seria uma opção. Depende da banda que a gente quer montar, do estilo, né? Depende de que tipo de banda que eu quero montar. Eu não tô nem pensando na proposta da banda, tô falando dos melhores músicos que eu acho. É porque pra mim, os melhores músicos dependem muito do contexto. Eu vou usar pra quê o cara, entendeu? Tipo, dependendo, assim. Não, eu tô falando tecnicamente, pra mim os mais versáteis. Pra mim, faça uma música aí, né? Qualquer cara. Bateria. Ah, mas peraí, calma, vamos com calma, peraí. O seu baixo é qual, então? Você definiu o Chris Squire? Já defini 3. Violino, Jean-Luc, sopros, David Jackson, baixo, o Chris Squire. Tá, o meu baixo... Eu acho que a minha banda vai ficar uma coisa meio... quase que rock in opposition, uma coisa meio nesse nível, sabe? O meu baixo eu colocaria... Depende do estilo da banda. Eu colocaria mais pelo timbre, cara, que eu adoro, do que pela técnica, virtuosismo. O John Wetton, acho muito doido, o timbre pesado e tal. Muito melódico. E, um pouquinho mais de loucura, assim, eu colocaria o Percy Jones do Brand X e músico de estúdio também. Com fretless. Pô, total. Eu colocaria cara, como eu já sei que a minha banda, eu já sei que a minha banda já tá indo para um tipo de som, pelo menos na minha cabeça, para uma linha mais Canterbury, uma coisa do tipo. Então agora eu vou falar os músicos que eu considero melhores para essa formação. Bateria, eu vou colocar o Andy Ward do Camel, acho que ele combinaria com essa proposta. Sim. Guitarra, Pai Hastings, do Caravan, vou botar ele. Boa. Vocal, um cantor que eu acho que soaria bem interessante num tipo de formação dessa é o Chapo, Roger Chapman, do Family. Acho que ele soaria talvez interessante, assim. Então faria uma formação nesse nível, assim, sabe? Agora, se eu for colocar técnica mesmo, eu manteria Jean-Luc no violino, David Jackson no sax, Chris Squire no baixo, manteria. Bateria Neil Peart.
Guitarra. Porra. Tem muito guitarrista bom no prog. Muito. Aí é que fode. Ah, cara, eu vou... Andrew Latimer. Vocais. Melhor cantor do prog, assim. Putz, pesado, hein? Cara, é muito difícil isso. Muito difícil. Realmente. Porra. Vou no John Anderson. É, Pensei no nome Acho que dele, é mas uma nem me formação veio. até que se complementaria. Teclados. Ih, gente, esqueci de teclado. Verdade. Porra. Ah, vou no Rick. Claro. Vou no Rick. Justo. Rick Wakeman. Escolha certa. Não tem erro. ó, a minha banda seria baixo, o Percy Jones, John Wetton, talvez. Guitarra, aí depende da proposta. Mais loucurinha, assim, eu colocaria um Alan Holdsworth. Mas se fosse uma Boa. coisa mais tranquila, melódica, eu também iria de Andrew Latimer, que é talvez o meu favorito, assim, no prog. Teclado eu também colocaria um Rick Wakeman ou um Kerry Minir do Gentle Giant, pensando em composição, assim, um cara com a visão de composição que eu gosto. Vocal eu iria de Peter Hamill, é meu favorito disparado do prog, eu amo. E bateria, bateria eu sou fanboy aqui disso aqui, então eu iria de Christian Vander, que é meu favorito. Bill Bruford também, né? Menção, você pode ficar no banco de reservas ali, um banco de reservas. Imagina só que banco. Luxo. E é isso, né? Acho que eu falei tudo. É muito difícil essa pergunta, porque difícil. tem uma Eu não falei a minha, infinidade de músicos maravilhosos. A minha... Deixa eu ver. A minha, bom, bateria eu pensei no Neil, também, Tio Peart. Guitarra eu quero 2 guitarras. Colocaria pra melodia Steve Hackett. E pro peso e ritmo... Pensei nele também. Trevor Rabin, do Yes. Trevor Rabin. 2 guitarristas. 2 guitarristas quero na minha banda. Chris Squire no baixo, inegavelmente. E pra vocal, choquem-se vocês, Devin Townsend. Nossa. Eu pensei nele. É um dos meus favoritos também. Eu gosto bastante. Comecei a escutar bastante por tua culpa, inclusive, que massa. Você me indicou aquele disco dela. Sandra Fernandes mandou no nosso canal no YouTube. Um abraço, Sandra. Gostaria de perguntar, qual banda de progressivo soube envelhecer como vinho? Que tem uma discografia impecável ou a que mais se aproximou disso até os dias atuais? Sem dúvida, Rush. Mas, não, já acabou, mas envelheceu não, bem. Não, envelheceu. Acho que soube encerrar as atividades com dignidade. E Yes, definitivamente não. Não. Cara, pra mim, eu vi essa pergunta e tem uma resposta perfeita. Marillion. Primeira banda bem na cabeça. Analisando historicamente. Eu também acho. Analisando historicamente. Eu não gosto. Tá certo que ali no meio. Tá certo que ali tem um Radiation, tem um Somewhere Else, mas são bombas audíveis, sabe? Não dá pra acertar tudo. E são discos que até mesmo são irregulares, se a gente for analisar pro resto da discografia, mas ainda tem bons momentos. Galera, o King Crimson também, não? Uma merda. Talvez. King Crimson tem muito dignidade. Muito. Total. Embora tenha alguns discos que não me peguem tanto. O Marillion, eu acho que esse conceito do vinho, né, de envelhecer como vinho, os últimos discos do Marillion, para mim, estão entre os melhores da banda. Sim. Não, sem dúvida, o Marillion tá no topo dessa lista, porque eu não gosto, como eu disse, faço questão de deixar bem claro que eu não gosto. Mas do braço a torcer, os caras têm dignidade. Uma outra banda que para mim também envelheceu como vinho, Ramon vai concordar, é o Camel. Eu falaria com certeza. Com certeza, cara. Pra mim, tem várias bandas que pra mim tiveram uma discografia que envelheceu muito bem. O Gong também tá lançando coisa muito boa ainda, viu? O Gong tem alguns discos que eu acho irregulares, assim. Certo. Mas o próprio Gentle Giant também. Sabe? Pra mim, tá a banda, certo. outra banda que envelheceu com dignidade absoluta pra mim, aí eu, né, fanboy aqui, Magma. O Magma, cara... O disco de 2004 do Magma, que foi um retorno deles à gravação no estúdio, os caras voltam em 2004 e lançam o melhor disco da carreira. Ou no mínimo top 3. Então é absurdo. E os discos mais recentes são maravilhosos. Pra mim, é a discografia mais uma das discografias mais consistentes do prog. Assim. A discografia do Kayak também é uma banda que é uma banda de prog holandesa. Também se aproxima muito disso.
Eu gosto muito dos discos atuais também. As bandas mais Tô aqui contemporâneas, pensando. eu acho que Opeth também tem uma discografia, pra mim, Não, se a meu gente for gosto, analisar. impecável. Exato. Mas tem Eu muita acho banda, né? que a verve da pergunta dela é outra, sabe? É Porque se a gente for Os falar de banda de dinossauros, prog né? atual, é desses maravilhosa. dinossauros, né? Eu acho que ela tá falando mais das Uhum. antigas para Sim. as atuais ao longo As bandas dos anos, seminais, né? lá, claro. Tanto é que é bandas que são discografias mais longas, sabe? Sim, Até porque sim. essas bandas mais recentes não tem Ó, tempo então, para lançar de 20 pra ser discos. bem sintético, assim, eu citaria Marillion, Camel e Magma. Pronto. Justo. Marillion Camel, para mim, e acho que Marillion Camel. Eu gosto muito da discografia do The Alan Parsons Project, mas não é uma discografia hiper longa. Marillion Camel. Eu vou citar. Cara, eu vou citar o próprio Kayak, porque eu fiz um vídeo deles recentemente sobre CC The Sun, e eu reescutei os discos deles, cara. E o Nostradamus, que já é um disco dos anos 2000, é maravilhoso, sabe? E os discos recentes também são bem bacanas, muito legais mesmo. Então vou citar essas três. Eu colocaria nesse balaio o Gong. Pra mim, eu mantenho a minha tese de que os últimos álbuns do Gong estão muito bons. Falei do King Crimson e acho que o Rush também, pra fechar essa lista. Boa. O Rush também poderia estar na minha. Rush. Concordo. Agora, mais uma pergunta. Essa também tem uma três, diretona. na verdade. Não. É que essa daqui 3, eu tô sortido. Suelen Fontinelli. Um abraço, Suelen. Obrigado pela Olá, meninos. Gostaria de perguntar: se vocês tivessem a oportunidade de assistir uma banda de rock progressivo ao vivo agora no exterior, qual seria? Agora. Essa, para mim, é uma pergunta dificílima. Eu tenho na ponta da língua, pra mim não. Caramba. Fale, diga. Dá ali. Eu vivi isso recentemente. Eu ia realizar eu falei, né? Eu já falei isso no vídeo. Eu ia realizar um sonho da minha vida, que era assistir Camel ao vivo, na turnê, né, que eles iam fazer agora em maio. Comprei passagem, juntei dinheiro, cara, minha vida inteira pra fazer essa viagem. Comprei passagem pra Holanda pra ver um show deles lá. Faltando um mês, o Andy Letchmer teve um problema na coluna, cancelou a turnê inteira. Foda. E não consegui ir no show. Mas se rolasse, eu iria no Camel, com certeza. É a banda que eu mais queria, assim. E agora, infelizmente, eu acredito que não vamos ter mais chances de ver ao vivo. Eu vou trazer o King Crimson de novo. Eu não, obviamente não fui até o Rock in Rio pra ver. Então, não fui ao Rock in Rio pra ver aquele show Pocket, né? Porque acho que tá um desrespeito com a banda. Pra mim não deu também. King Crimson foi o show em São Paulo, né? Que foi o especial. Pra você, mas também não deu pra ir. E se eu pudesse ir pra fora pra ver alguma banda, seria definitivamente o King Crimson, né? Até porque já encerraram as atividades e tal, tem todo esse contexto. Mas uma que esteja em atividade hoje, qual você veria? Caramba. Caramba, não sei. Vai, fala tu, eu vou pensando aí, Kevin. Tem alguma. Já tem a tua resposta já? Vou pensando na minha. Cara, é muito difícil. Tem várias pra mim que eu veria, sabe? Bandas que eu amo, que eu sei que nunca viriam pro Brasil. Big Train, Frost, Riverside. Mas se eu tivesse que escolher uma, seria o Big Train. Sou louco pra ver o show deles. Louco. Faria loucuras. Aquele meme do Twitter. Faria loucuras por um show do Big Train agora. Eu ainda tenho fé que é possível eles virem pro Brasil. Assim. Porra, Deus te ouça. Mas é lógico, cara. Fora as bandas clássicas, né? Vandergraaf Generator. Ver eles lá fora seria do caralho. Seria lindo, né? Sem dúvida. Nossa, um Steven Wilson, um Porcupine Tree, né? Esses eu sei que tem chance bem maior de vir pro Brasil. Steven Wilson já veio, né? Várias vezes. 3 ou 4 vezes. Pineapple Teeth, que é a banda do Gavin Harrison. Acho que eu iria. É muito difícil, cara. Fora, como eu não vi ainda, né? São shows que Seventh eu tenho vontade Wonder, de ver. que é uma banda de metal prog que eu sou louco, que eu amo a discografia deles. Provavelmente eu iria atrás do Gilmour, o show solo dele. Do Waters também, né? Que é um show que me parece muito interessante. Uma atual que eu sou doido pra ver, que eu acho que vai vir pro Brasil, relacionada a Pink Floyd, que você citou, é a banda solo atual do Nick Mason.
Ele tá com Essa eu aquela tenho certeza que vai vir pro Brasil. Salsa for Freak Secret, Isso, né? isso. Eu tenho certeza que eles vão vir pro Brasil no futuro próximo. Acredito que até ano que vem, inclusive, que estão em turnê. Interessante. Eu acho que iria mais por essa It linha aí. Bites também. Devin Não. Townsend. Devin Townsend nunca. Eu sou doido pra ver. É um que eu iria viajar pra ver. E nunca veio ao Brasil, né? E esse eu não vejo muita possibilidade, infelizmente. Assim. Mas eu queria muito ver também. O próprio. Sabe uma banda que, porra, que eu veria lá fora, que eu adoraria ver lá fora, mas numa ocasião especial? É lógico, num show comum eu também adoraria, mas numa ocasião especial. É lógico, Marillion também. No Marillion Weekend, lá né? fora. Também Porra, queria seria ir, lindo, cara. Meu sonho é eles fazerem isso aqui no Brasil. Marillion Weekend. Mas eu acho que. Eu já aceitei que aqui no Brasil, quando eles fazem show aqui, eles fazem um show Mas diferenciado. resumido, né? Como que é o Não, eles público fazem um Marília show no meio Brasil? greatest hits, Imagina. sabe? É o público, né? Sabe? E eu queria ver eles aqui no Brasil, sei lá, tocando o Fear inteiro, Isso. sabe? Tocando o último lá disco do inteiro. mundo Brave, sabe? Tocando as suítes inteiras do An Hour Before It's Dark. E eu sei que nunca vai acontecer isso, sabe? Aí vão vir aqui pro Brasil, vão tocar Cover My Eyes. Beautiful. Sabe? Kaylee. Que pariu. Não tem como ser diferente, né? Tem que chorar, sabe? São músicas maravilhosas, mas puta que pariu. Representam nem 5% do que eles são. Muito bem. Próxima pergunta, Mr. Kevin. Vinícius PH4. Falem um pouco do que vocês acham da banda Arco-Íris e do Charly Garcia na cena prog argentina. Eu já vou falar aqui o que eu acho. Nenhuma. Conheço pouco. Falei, Kelvin. Pode ficar à vontade. Recentemente, eu fiz um post lá no Facebook. No Facebook, não, nas nossas redes, falando dos 50 anos do Confessione de Inverno, do Sui Generis, que é a famosa banda de rock progressivo, classic rock da Argentina, que o Charly Garcia foi integrante. Sobre a discografia dele, eu adoro ele, acho que é um artista fenomenal, mas eu vou ser bem honesto. Muita gente fala que os trabalhos mais importantes dele são o Sui Generis e tudo mais, mas para mim os melhores trabalhos assim discográficos do Charly Garcia são nos projetos futuros dele. Foi La Máquina de Hacer Pájaros, que lançou só 2 discos. O disco dele de 77 é maravilhoso. Tô com esse disco salvo aqui, cara, pra ouvir. Esse é lindo, é um disco lindo. Gosto também da carreira solo dele, mas tem muita coisa orientada ao rock mais tradicional, tem coisa também de trilha, é uma carreira solo muito mais diversificada e tudo mais. Adoro aquele disco que ele produziu com a Mercedes Sosa, que é La Fidelidade, ou algo do tipo, eu não vou lembrar o título agora. É dos anos 90, esse. E o meu projeto favorito dele é o Cero Duran, que é o grupo que ele teve dos anos 70 até os anos 2000 e tudo mais, que foi uma banda que na verdade, o Cero Duran, ele começou nos anos 70 até o meado dos anos 80, eles voltaram na década de 90 e tudo mais, que é o supergrupo que ele fez com o próprio David Lebon, que ele já tinha colaborado no Sui Generis. Esse, para mim, é o melhor trabalho assim dele, do Cero Duran. Os três primeiros discos deles são, para mim, obras-primas assim, do rock progressivo e do jazz fusion argentino. Isso é tudo que eu posso falar sobre Charly Garcia. Acho ele um compositor maravilhoso, uma referência também para a cena do rock argentino e tudo mais, mas são esses trabalhos que me destacam mais, bem mais do que o Sui Generis e dos projetos anteriores dele do fim dos anos 60 e do início dos anos 70. No meu caso, não tenho, nem vou até me isentar de comentar, porque não tenho referência mesmo. Vou deixar só os seus comentários mesmo para corroborar o que o rapaz comentou, porque, de fato, não se tem, seria injusto da minha parte fazer algum comentário, porque não, referência zero. Mas vou procurar, vale a indicação, definitivamente. Temos o que agora, Kelvin? E sobre o... ele perguntou, estava relendo aqui a pergunta, ele também perguntou sobre o que eu acho do Arco-Íris, né, que é a banda argentina. Também curto, eu conheço só os 3 primeiros discos deles até o Sudamérica, e pelo que eu lembro, eu gostei bastante. Mas é uma banda que eu não ouço já há um certo período de tempo. Quando eu ouço algo relacionado ao rock
Também não. sul-americano ou rock latino, eu ouço outros trabalhos mais recentemente, falando do que eles. Mas é uma banda que eu lembro que eu ouvi e gostei bastante. Até porque o Gustavo Santaolalla é um puta músico, um puta compositor. Então eu gosto muito do trabalho dele. Para quem não sabe, Gustavo Santaolalla é o líder criativo do Arco-Íris, banda que ele está perguntando na pergunta. Agora vamos sobre outra pergunta aqui, do Descomunal, que é uma pergunta também mais objetiva. Onde se informar sobre rock progressivo? Pergunta. Uma coisa que eu falo. Onde se informar sobre rock Fala progressivo? Pra ele, Kevin. Fala pra ele. Vocês acharam que eu ia falar Progland, né? Por favor, né? Lógico. Mas, Progland é uma boa, né? Para quem quer conhecer a história. É até legal. É até legal, dá para o gasto, né? Mas eu acredito que a pergunta dele se resume mais a factuais, coisas, novidades que estão acontecendo em termos de fatos, lançamentos e tudo mais. Eu procuro... eu gosto de fazer uma coisa que poucas pessoas fazem hoje em dia. Siga o perfil dos artistas. E a revista Prog, que é a revista inglesa da Lauder, é um bom compilado para você ter noção das coisas. Muitas coisas não saem lá. Muitas coisas saem diretamente no perfil dos artistas, lançamentos e tudo mais. Então, essas são as fontes primárias que eu vejo, sabe? Mas é lógico, eu ouço alguns podcasts também, o Prog Report, outros podcasts mais amplos também, como o Rock History Music, né, do John Bowden, que é o John Bowden que apresenta, famoso comunicador, jornalista musical dos Estados Unidos, e lá abrange muito classic rock, né, de todas as áreas. Então, ele entrevista muitas pessoas do rock progressivo, tem muitas entrevistas com galera do Camel, Caravan, pessoas relacionadas ao Vandergraaf Generator, novidades desse mundo. Então, eu me informo muito nesses veículos. Prog, o site, subsidiária da Lauder, os próprios perfis dos artistas que você quer se informar mais, seguir eles nas redes sociais, especialmente no Twitter. Eles tem muitos deles que têm conta no Twitter. O Prog Report, que é um famoso podcast, videocast também lá fora, que eles abordam isso. E esse canal do Rock History Music. São os 4 meios assim que eu mais me informo sobre rock progressivo, sobre novidades no geral. Eu acho que eu colocaria tem um blog argentino, acho que é argentino, não sei. É bem atualizado, inclusive, chamado... Como é o nome? Nación Progressiva. Que tem bastante coisa nova lá, tem os lançamentos, eu colocaria... Também é muito bom, já também. Vi, já deu confere então. Sobre. Tem... vale dizer, né, os sites são em língua estrangeira, mas se você clicar com o botão direito lá, você consegue traduzir para português. O Google faz isso muito bem, né? Então, se tiver alguma dificuldade, dá para resolver. A Road Crew também, de vez em quando, solta algumas coisas relacionadas. Não é muito específica, não tem uma... Não é tipo a Lauder, que tem uma divisão só de prog, mas dá para você saber de lançamentos e notícias por ali, né, de mundo geral da música. E essa é em português. Acho que são esses que eu consigo me lembrar de cabeça. Você tem alguma indicação também, Ramon? Não, acho que tudo que vocês falaram é isso aí também. Acho que a revista Prog, os próprios artistas, seguir os próprios artistas, eu acho essa dica bem importante do que o Kelvin deu. Exato. Já dá mais não tem nada melhor do que se informar sobre um artista do que o próprio perfil do artista. Acompanhar, Sem dúvida. Para quem fala, entende inglês, assim, tem um canal do YouTube que é o Sea of Tranquility também. Também muito bom. É muito bom, cara. É um canal que, para novidades, eu acompanho muito ele. Eu sigo vários outros canais, mas de opinião, de reflexões e tal. Agora, novidades, o Sea of Tranquility é uma boa também. Uma pergunta da minha amiga. Um beijo, te amo, amiga. Beijo. Ellen Caroline, do Palheta Musical, Ellen. que eu adoro, um canal incrível. Ela mandou 2 perguntas, essa daqui é a primeira. Quais são os álbuns conceituais de prog favoritos de cada um? Começando a complicar. Progressivo conceitual favorito? Animals.
Animals, Pink né? Floyd. Peraí, pô, devolve isso aí. Esse eu vou, me devolve esse eu isso vou, aí. esse a gente vai resvalar em clássicos, né, indiretamente. Ai, nossa, pode ficar até amanhã também, né? Favoritos conceituais. Um disco que eu gosto muito conceitual, que ele não é lido assim pela maioria das pessoas, mas que é um trabalho conceitual, que é um disco que é um dos meus lançamentos favoritos dessa banda, é o Power Windows do Rush. Justo. Que é um disco que fala sobre várias manifestações de poder na sociedade, desde o poder financeiro, poder armamentista de governos no contexto sociopolítico, poder dos relacionamentos e tudo mais, e é uma coisa muito ampla, assim. E eu vou me restringir a citar 3, porque senão vou ficar aqui até amanhã. Melhor. E um terceiro disco que eu acho muito rico, assim. Vou falar das bandas clássicas, cara, porque se a gente for falar das recentes, porra, tem muitos mais recentes, assim. Que é o Eve, do The Alan Parsons Project, que é um disco. Todos os discos dele são conceituais, mas o Eve é um disco que fala sobre o papel da mulher na sociedade, né? Então, é um álbum conceitual que fala sobre o que é ser uma mulher no mundo dos homens. Então, é um disco de 1979, atualíssimo, e que fala sobre feminismo, que fala sobre luta pela igualdade de gênero e tudo mais, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira sarcástica, de uma maneira muito bem dosada liricamente, sabe? Com ironias, com referências, sabe? Não é aquela coisa gratuitamente que as pessoas acham, tipo, feminista. Só soltando palavras ali. Né? Exato. Pra cumprir uma agenda. Eu poderia citar a discografia inteira do The Alan Parsons Project, porque todos os discos são conceituais, mas eu me restringo a esses 3, como meus favoritos hoje, Você falou Power Windows, Rush, Power Windows, Eve, Alan Parsons, e faltou um, não? Qual o terceiro? Não, o primeiro que eu falei foi o... Você falou Animals. O Animals, verdade. Pink Floyd. Tá certo. Eu colocaria, eu vou trazer 2, consegui me lembrar de 2. Dos favoritos mesmo, que eu escuto e reescuto do começo ao fim, definitivamente. Animals, o Kevin me roubou o primeiro, e o segundo é o Chick as a Brick, eu gosto muito. É porque eu tenho uma experiência, eu tenho uma relação eu tinha uma relação de amor e ódio com ele, né? Porque a primeira vez que eu peguei pra escutar, falei, puta que pariu, é o tamanho desse disco. Não vou ouvir tudo isso, essas músicas, 20 minutos. Aí depois de um tempo você pega o gosto, não tem como, né? Então eu escutei ele até hoje, de cabo a rabo, sem dúvida nenhuma. E os teus, Tem outros também de conceitos não lineares muito bons também, né? Mas que são conceituais, né? Mas ela tá falando conceitual mesmo, que narra uma história fechada. Ali, narrar uma história? 2112, fechada, assim, né? Então, porque se a gente for analisar nuances líricas que seguem uma mesma, abre aspas, ideologia, a gente vai ficar... Tem muito mais também. Se bem que o Power Windows é meio assim, mas as letras são mais fechadas a um tipo de pensamento, entende? Por isso é um álbum mais conceitual. Eu gosto muito do Quadrophenia também, mas acho que não é prog, né? Acho que tá mais mas é progressivo, geral, né? Mas o Quadrophenia é progressivo. Bom, diga lá, Ramon. Aí, eu talvez trocaria o Power Windows pelo Quadrophenia, que eu amo esse disco. Eu amo The Who, né? Como a gente estava falando de Devin, eu vou citar um do Devin, que é um dos meus favoritos. Eu tenho um quadro. Eu mandei fazer um quadro desse disco aqui, então eu gosto muito. É louco. Que é o Ziltoid The Omniscient, né? Que é a história de um alienígena que vem até a Terra, um alienígena viciado em café, que vem até a Terra em busca do café perfeito, né? E aí várias confusões se desenrolam. Por isso que eu amo a história, assim, então, muito legal. Cara, eu vou citar um outro disco também que eu gosto bastante, nem faz tanto tempo que eu conheci, mas virou um conceitual meu favorito, que é prog, jazz rock prog, assim, que é o Masayoshi Takanaka, japonês. Um disco que eu recomendo demais, o disco chama Rainbow Goblins. E é baseado numa história, um conto infantil, um conto de fadas de um cara italiano, de uns goblins que eles querem comer todas as cores do mundo, porque eles se alimentam das cores, tá? Mas é um conto de fadas. E
conta uma história muito legal. O disco é maravilhoso, cara, maravilhoso. Recomendo Certo. muito. Rainbow Goblins, Takanaka. Se procurarem assim, vocês vão encontrar. Show. E pra ficar no mais tradicional, assim, você tá, sei lá, Lamb Lies Down on Broadway. O próprio Zarathustra A gente falou do O- Zarathustra no disco do É. rock italiano, né? é uma Uhum. puta pedida também. Uhum. O The Power and the Glory também é um O- disco o riquíssimo Three do Friends, Gentle do Gentle Giant. Giant, né? Three Friends também, eu acho que é Tem mais fechado muitos. ainda. Uhum. Tem muitos. Um desses mais recentes também é o Fear of a Blank Planet, que fala sobre as ameaças crescentes do mundo contemporâneo sobre a mente das pessoas, que é uma coisa também atualíssima. É muito enfim, do tem muitos. Porcupine Tree. Tem muitos. Eidinei Correia. Você já ouviu Caterpillar? Vocês já ouviram? Eu já ouvi, Eu já ouvi. conheço. É uma banda muito legal, é uma banda que durou pouquíssimo, é uma banda do rock britânico, rock progressivo britânico. Durou 2 discos, uma das primeiras bandas a terem vocais femininos. Gosto muito. Gosto muito do disco de estreia deles, que tem a famosa capa lá da maçã mordida. É, da maçã meio comida, né? Maravilhosa. E o Changes também é muito bacana. Gosto muito, gosto bastante deles. É uma banda que eu não ouço já há um tempinho, mas gosto sim. Eu acho legal, eu achei legal, mas também não me pegou muito, assim. Eu lembro que faz tempo que eu ouvi, né? Eu lembro que quando eu ouvi, eu fiquei com uma sensação de ser aquela banda de rock psicodélico, num estilo assim Exato. de jam, né? Que entra, chega no momento da música em que eles se fecham ali num riff e ficam solando em cima daquele riff ali por horas a fio, assim. Que é uma coisa que eu tendo a não curtir tanto, sabe? Uma coisa do psicodélico eu não curto tanto, assim. Mas, enfim, foi a sensação que eu fiquei. É legal, tipo Grateful mas não me Dead, pegou né? tanto. Mas posso estar Exato. viajando também, faz tanto tempo que eu vi. Eu gosto também. Pergunta do Tibério Eduardo Alcântara. Aqualung é conceitual? Não, não é. Polêmica. Só o primeiro disco, o primeiro lado do álbum é uma série de canções sortidas sobre inspirações e conceitos líricos distintos, e o segundo lado tem algumas letras ligadas a temáticas mais sobre o papel da religião na sociedade à vista da opinião do Ian Anderson, que era compositor, líder e letrista do Jethro Tull. Mas não, o disco não é conceitual, e essa é uma alegação que o próprio Ian Anderson já falou várias vezes. Já falou. Eu não sei se essa pergunta ele fez de zoeiro ou algo do tipo, mas é uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica. Tem gente que acha que por exemplo. É que varia muito de certa forma é meio subjetiva, né? O conceito de conceitual. Porque o que é conceitual é aquilo que tem começo, meio e fim, ou que é baseado em algum tipo de linha, sei lá, de imaginativa, alguma coisa assim. É amplo, né? Mas se o Ian falou que não é, então não é, né? Aqui. O cara é o dono da obra. Exato. Mais uma. Não. Te cortei? Pode falar. Não, foi, mas eu acho que só soltei aí, pra ficar no ar. Vai falar algo, Ramon? Não, pra mim não é. Tá bem. Mais uma. É uma pergunta que foi enviada, abre aspas, por 2 pessoas ao mesmo tempo, porque eram perguntas basicamente com a mesma questão, com o mesmo questionamento. Pedro Wallasson perguntou aqui. Valeu, e Pedro. Luiz Fernando. Valeu, Luiz. Também do Instagram. Gostaria que vocês enumerassem os discos favoritos de vocês do rock progressivo dos anos 90 e dos anos 2000. Caramba. E também o Pedro Wallasson perguntou: quais os 5 discos Ilha Deserta do rock progressivo dos anos 90? O que é um disco Ilha Deserta? Favoritos. Pelo menos assumo que é isso. Ah, sim. Dos anos 90. Putz. Vai pensando, Ramon. Não, anos 90 não sei. Então. 5 dos anos 90? O único disco que eu consigo me lembrar dos anos 90 é o Painkiller do Judas Priest, 91. Que isso? Do rock progressivo dos anos 90? Caramba. Eu vou falar dos... Porque a primeira pergunta foi os... Como é que é? Os 5 dos anos 90 e 2000, né? Vai falando dos 2, os seus favoritos dos anos 90 e 2000. Ó, me vem na cabeça, assim... Anos 90. Tá. A gente falou Camel, o Rajas, né?
Brave do Marillion, anos 90. Devin Townsend, Ocean Machine, 97. Anos 2000, pra mim, o que eu amo também, Opeth, Blackwater Park. Pain Tô of pensando Salvation. aqui. Tô vendo Perfect, a pergunta e tô pensando. Perfect Element, Pain of Salvation. Que me vem aqui agora é isso. 2000, inclusive, poderia pensar até mais. Nossa, vocês têm uma Exato. memória invejável. Jamais conseguiria listar Eu falei mais de agora, 3. um disco do Magma, de 2004. Um dos melhores do Magma, escasso, absoluto. O K, né? Disco KA é o nome do disco. É K. K. Contra a Corte Santéria. Anos 2000. Vou falar os meus 2 anos 2000 e dos anos 90. Anos 2000. O primeiro. Discos favoritos do prog, como um todo. Fear of a Blank Planet, Porcupine Tree. Pensando, gente. Nostradamus, do próprio Kayak. Nostradamus, The Fate of Man, 2004 ou 2005. O disco foi lançado. Estou pensando mais algum. Nossa, gente. Dificílima essa pergunta. Caramba, essa pegou a gente. Eu vou citar um de uma banda que eu amo, que é uma banda relativamente recente, que é o Mostly Autumn, que é o Glass Shadows. Eu não vou lembrar o ano, eu sei que é dos anos 2000, acho que ele é de 2007 ou 2008, que é um disco que eu amo, que eu adoro também. Dos anos 2000 tem várias também. Anos 2000 tem muitos. Anos 90 tem Eloy, Ocean 2, que é muito bom. Muito bom. Esse eu já ia citar. É porque eu tô primeiro pensando nos anos 2000 para depois ir para os anos 90. E para fechar, eu acho que eu citaria dos anos 2000 o Who's the Boss in the Factory, do Karma Maniac. Não conheço. Karma Maniac. Radiohead é prog, cara. Radiohead pode ser. Depende. Qual disco? O Kid A é prog related, digamos assim. Agora, anos 90, eu vou citar os meus. Anos 90, Ocean 2, esse do Eloy. O Harbor of Tears, do Camel. Nossa, até o coração até bate mais forte. Até muda a batida, né? Amo. Esse é muito bom. Esse dos anos 90 eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade em pensar. Marillions aí com certeza tem. Pensa com carinho que tem. Tem o Brave, entraria com certeza. Afraid of Sunlight. Para você sim. Também amo. Um que eu gosto muito, cara. Um disco que tem me crescido muito dos anos 90 é o Masquerade Overture, do Pendragon. É de 95, 96, da leva daquelas bandas dos anos 90. E para encerrar a década, eu acho que eu citaria o One Hour by the Concrete Lake, do Pain of Salvation. Nossa, adoro também. Para mim, esses são os melhores, assim de cabeça. Eu vou ficar devendo, não consigo puxar nada de cabeça. Tô até olhando no meu Spotify aqui pra ver se eu lembrava de algo, mas não. Alguns nomes que vocês citaram, né, eu acho que endossaria, Pain of Salvation, com certeza. Acho que o que mais me destaca seriam esses. E tava tentando procurar também aqui o que seria um disco Ilha Deserta, viu, galera? Se a gente for seguir por esse conceito, então já tá respondido, né? Mas eu não achei nada diferente também. Ilhas Deserta é meio que extremo, tipo, dos seus hiper ultra favoritos. Então eu meio que por isso que eu mesclei alguns discos que eu gosto muito. Uma banda que ninguém citou, tipo, eu não curto quase nada, assim, mas só até fiquei curioso, porque a galera deve curtir. Mas vocês não citariam nada do Dream Theater? Citaria. Eu gosto muito dos discos do Dream Theater, mas nenhum é hiper favorito meu, não. Dos anos 90, não. Symphony X também não. Eu tava achando aí do caminho dele. Nessa leva do metal progressivo mais conhecidão, eu talvez citaria o Tyranny do
o Shadow Gallery, que é um bom disco. Outros também, do Queen's Right, o próprio Rage for Order. Mas o Rage for Order eu acho que é anos 80. Acho que Ou eu tô embaralhando ainda? tudo. Não sei, não lembro também. Não, Operation Mindcrime eu sei que é anos 80. 88, Operation Mindcrime. Ou 7 ou 8. 88. Vou fazer uma menção honrosa também para uma banda que eu amo de paixão, acho super subestimada. Tem um disco dos anos 2000 que é incrível, que é uma banda chamada ACT, né? ACT, ACT, né? O disco chama Last Epic, uma banda sueca que eu amo. E esse disco é obra-prima, assim. Minha amiga, te amo, amiga, também. Obrigado por mandar a pergunta. Dani, do Hex and Shoes Collection, canal que eu adoro. Ela é mais do metal, do prog metal. Te amo, amiga. Muito obrigado por mandar a pergunta. Ela mandou 2 perguntas em uma, mas perguntas que se casam. Vocês acham que as produções do rock progressivo atual ainda são da magnitude instrumental e temática comparável às bandas mais antigas? E quais bandas atuais não devem nada às antigas e quais vocês recomendam? Vamos lá. Sobre a primeira pergunta, acho que há produções do rock progressivo da mesma magnitude temática e das bandas antigas. Tem muita coisa boa sendo feita. Tem muito, total, comparável. Eu citei agora, eu mais uma vez vou citar eles aqui no vídeo, mas para mim o Big Big Train é comparável às bandas clássicas dos anos 70. A própria geração atual do prog metal está muito presente, as bandas Opeth, o próprio Haken, que vai fazer show aí em São Paulo hoje. Arregaçando o disco novo. Estão fazendo essa fusão do metal progressivo com elementos mais groove, metal bem legais também. Outras bandas com uma verve mais digamos assim, sinfônica, como o próprio Mostly Autumn, que eu falei, o It Bites, o Frost, fora as bandas que surgiram na década de 90, no meados dos anos 90, que estão fazendo lançamentos próprios legais. O próprio Pain of Salvation é um exemplo disso. O Pendragon é uma banda mais antiga, mas eles também podem se encaixar nisso. Os lançamentos recentes do Kayak. Mas bandas atuais assim que para mim estejam na magnitude das antigas, existem várias, tanto nessa seara um pouco mais conhecida dentro do prog, quanto outras bandas mais obscuras assim, no que diz respeito ao prog metal em específico também, no rock progressivo no geral, mas sei que a verve da Dani é mais no prog metal, que ela gosta mais disso. Então bandas como, sei lá, Anachromos, Opeth, Lepros também. Lepros tem lançou Art of Simplicity, Anguish, uma banda maravilhosa mexicana que é mais instrumental, mas também tem muito elemento do prog clássico, do fusion, com essa pegada também metal que eu amo, que é o Cruz de Malta. Então, exemplos não faltam. Tem a galera do Gente também. Enter Twilight. Aqui no Brasil, Defender. O trabalho que eles fazem aqui desde os anos 2000 no prog metal brasileiro é maravilhoso. Acho que ela deve até conhecer. Ela deve curtir também, pra moda que eu amo, que lança muito disco bom pra caramba de metal, que é o Between the Buried and Me, que eu adoro. Total. False Coda, que é uma banda grega que é maravilhosa também. Mas assim, Kelvin, Cave It. Você pode reler a pergunta dela, só pra ver se eu entendi um ponto dela aí. A magnitude. Essas produções, né? Essas produções ou a criatividade? Não, ela pergunta se existem produções hoje de novas bandas que estejam se a gente acha que essas produções são comparáveis aos discos clássicos dos anos 70. Tá. E eu falei que sim, sabe? Eu diria, a minha resposta é tentando sintetizar. Eu acho que em termos de produção... Eu vou tentar ver aqui o resto da pergunta. Qualidade da produção... Você tem coisas que atualmente que até superam, obviamente. Total. As bandas, claro. Tecnicamente, tem muita coisa maravilhosa que também até supera muito do clássico, assim. E bandas atuais. Eu citei aqui algumas, mais da seara do prog metal, que eu sei que é algo que ela curte também. E também citei aqui algumas. Ela pediu também pra gente citar alguns exemplos. E eu citei aqui algumas. A gente citou vários exemplos aqui, né? Agora, uma coisa que eu fico pensando é o seguinte.
bandas de prog com a magnitude das bandas do passado, eu acho que já era, não tem como mais. No sentido de... É um outro mercado. A Também música acho. tem um lugar muito diferente na sociedade, na vida das pessoas hoje, que não é o mesmo lugar que tinha nos anos 70, por exemplo. Você Não tinha acho. um Também, Emerson Lake and Palmer fazendo turnês em estádios absurdas, com orçamento gigantesco, texto, carregando orquestra junto, digna de astrofop. lotando show, vendendo disco igual. Bandas a realidade como hoje é outra. Yes, Emerson Lake and Palmer, próprio Genesis, vendendo disco adoidado, tocando em rádio, enfim. Esse é um lugar que eu acho que não existe mais hoje, né? Não Então, lugar existe no mais. mainstream não Falei vai isso. rolar. Então, magnitude, nesse sentido, de popularidade, fatia de mercado e tal, não tem. Não há Mas, mesmo. assim, fora do mainstream, obviamente, tem coisa maravilhosa, né? Produção e criatividade, tá rolando muita coisa. Polifia, Nossa. naquela banda lá, muito boa também. Hoje Qual? a galera grava o disco em casa, né, velho? Polifia, A gente grava o disco em Polifia. casa, velho. Qualquer um grava um disco em alta qualidade em casa. Sem dúvida. Tem muita coisa ruim por causa disso, obviamente, porque tem muita coisa, né, sendo colocada pra fora, vai ter coisa maravilhosa, né? E é aquilo também, né? O prog hoje, ele não tem o mesmo nicho mainstream que ele tinha nos anos 70. Isso, né? Então essas bandas vão ter muito mais acessibilidade. Até as bandas mais conhecidas que a gente citou aqui no vídeo, um pouco mais conhecidas, abre aspas, para conhecedores em diferentes praças, digamos assim, de países, né? São bandas nichadas. São bandas nichadas. Um Big Train é uma banda conhecida para quem é do nicho progressivo, mas muitas pessoas, até mesmo que acompanham o progressivo, não se atentam tanto, e pessoas que atentam ao rock no geral como um todo, mal conhecem. Então, ainda que sejam bandas que sejam muito conhecidas, muito cultuadas entre fãs de progressivo, das levas mais novas, claro, ainda assim tem um espaço que comparado ao que era antigamente no mercado dos anos 70, dos anos 80, é ínfimo. Nesse sentido, então, de atingir status de banda lendária, total, não tem mais, não tem mais. Acho que pode ter daqui a um tempo, talvez, futuro, que conversa, cíclico, né? porém, não, que conversa, ó, com a pergunta de um seguidor que eu não lembro o nome aqui agora, desculpa, eu não, no print aqui eu não saiu, eu salvei todos os nomes aqui, mas numa conversa aqui do lado, no WhatsApp, mas esse eu não salvei. De todo modo, obrigado, seguidor, mas de todo modo, um abraço a você. Ele vai Vocês saber. Acham... Aqui, ó. Vocês acham que o gênero ainda vai perdurar por mais uns 20, 30, 40 anos? E isso eu já vou terminar o meu gancho com a pergunta da Dani. Eu acho que vai, tem uma efervescência da cena progressiva, até porque tem muitas bandas mais novas que estão começando carreira agora na década de 2010, então são bandas que têm 10 anos de carreira. 10 anos de carreira é pouco, né? E eu acho que essas bandas ainda vão estar em atividade daqui a 20, 30, 40 anos, dentro do nicho. Então, eu acho que o rock progressivo, o nicho do rock progressivo, o som, a cena, as bandas e tudo mais, eu acho que é algo que vai estar vivo, sim, daqui a 20, a 30, 40 anos. Mas é aquilo, vai ser uma coisa nichada, como ela já é hoje. Não vai ser um gênero, não é um gênero que eu vou ser bem honesto, que eu espero um boom do mainstream, sabe? É lógico, pode acontecer um erro de percurso em alguma dessas bandas, pode acontecer, sei lá, de um OPEF ou de um hack emplacar uma música numa música, numa série aí da Netflix, né? Viralizar no TikTok aí. Exato, pode acontecer. Uma dancinha, né? Mas não acho que isso vire a regra, que seja a regra. E que não acho que talvez isso seja fazendo um exercício premonitório, né? De que isso vire o curso natural da coisa. Mas é aquilo, acho que o gênero vai estar vivo, acho que há bandas boas, bandas novas, todo mundo tá lançando discos bons pra caralho aí, tá todo mundo no jogo, eu já venho dizendo isso, para mim tem bandas novas que estão lançando discos tão maravilhosos que se fosse nos anos 70 seriam clássicos. Então,
Então, para mim, a cena, criativamente, está mais efervescente do que nunca. Muito. Sabe? Muito boa. Basta procurar, sabe? Prog Archives, esses próprios lugares aí que a gente citou, antes, né? onde a gente procura algo sobre divulgando prog. material, né? Então. Tudo mais, né? Tem gente interessada em ouvir, tem gente interessada em fazer, então acho que realmente vai ser sim, como disse o Kelvin, né? Eu acho cada vez sim. mais nichado, vamos acabar sendo os heróis da resistência, né? Em algum determinado momento. Também acho que a minha premonição para o E eu futuro do acho prog que isso vai também estar mais presente ainda nos trabalhos do metal, em específico. então, acho que Eu talvez acho que o as bandas de metal prog foi a metal banda que mais adotou ainda o rock tem progressivo essa nos seus intersecção ali, elementos. então. O próprio Sepultura Bandas agora tá fazendo coisas mainstream. muito. Você pega o Então. último disco do Metallica, tem elementos de progressivo. Pô, Na o Iron Maiden tem duração, na tentado estrutura das flertar com um músicas. pouco de prog, o Tem. Sepultura, e assim E é por uma diante. tendência crescente que eu venho notando nas bandas. Queens of the Stone Age, que é uma banda mais alternativa, mais direta, assim. O último disco deles, o In Times New Roman, tem umas inserções bem maiores ao progressivo. Então, eu acho que o progressivo ele está sendo muito mais adotado por bandas de rock mais, abre aspas, pesado, assim, no mainstream hoje, do que necessariamente artistas já da própria cena, sabe? Que já estejam levando esse gênero para o mainstream. Então, acho que esses artistas estão quebrando essa barreira e, consequentemente, estão plantando a semente lá nos outros artistas de metal lá, e isso vai tornando com que o gênero fique mais forte nos anos seguintes. É o caminho. É o caminho. Eu acho que não vai deixar de existir, só não. um comentário final sobre isso, que uma coisa que eu acho que não vai deixar também o gênero morrer, é que para mim tem dois eixos possíveis assim do gênero. Um que não vai acabar nunca, eu acho, é uma proliferação de bandas que eu considero que eu vi um cara usando esse termo outro dia, achei muito pertinente. Bandas que chamam de bandas de retroprog, que é até um termo bem contraditório. Retro e prog, né? Porque o prog aponta para o futuro, né? Para inovação. Futuro, né? Mas você tem o retro, que são essas bandas, e para mim, não é que eu não gosto, tá aqui, ó, pelo amor de Deus, eu gosto. Para mim, por exemplo, bandas como Big Big Train, elas são mais retroprog. Elas tentam soar tipo, como um gênese do passado, óbvio, com produção contemporânea e tal. Exato. Pra mim, eles não tem inovação ali. Não tô falando que isso é ruim. Eu amo bandas. Total. Muitas dessas bandas, inclusive Big Big Train. Tem muito. Então, proliferam-se muitas bandas retroprog, bandas que querem soar como Gênesis. A manutenção da ideia. Só com uma roupagem moderna. Então, isso sempre vai ter. E tem o segundo eixo, que é um gênero das bandas novas que continuam tentando ser progressivos no sentido de propor misturas novas, inovações, e muitas delas a gente nem vai reconhecer como prog, porque a gente está muito condicionado a chamar de prog bandas que soam como Gênesis. Sim. Então, por exemplo, tem bandas que... Vou dar uma banda contemporânea que eu adoro, para mim é prog, mas eu não sei se técnica, nos moldes tradicionais seria prog, que é Black Midi, por exemplo. Black Midi para mim aponta um caminho total. Prog excelente banda, inclusive. Vão vir agora pro Primavera Sound. Vão vir Primavera, né? em São Paulo, né? Então, assim, aí, essas bandas sempre vão existir, cara. O prog não vai morrer nesse sentido, né, velho? Pode ficar tranquilo. Inclusive, futuramente eu acho que eu vou até fazer um vídeo, um quadro aqui no canal, que a gente não está fazendo mais resenha de discos, né? Mas antes da retrospectiva, eu acho legal também a gente fazer... vou até tentar fazer um quadro futuramente de bandas que estejam estreando, ou que estejam lançando discos de estreia nesse ano, que sejam válidos conferir. Que tem que dar luz a isso. Tá aí. E agora tem uma pergunta que conversa um pouco com isso aí que vocês falaram do retroprog, né? Do Ramon específico. Kelly Fontan. Olá, gostaria de a priori parabenizar pelo canal. Obrigado, Kelly. Obrigado, abraço. Gostaria de perguntar o que vocês acham de algumas bandas em específico que emulam outras no prog em cada caso? Starcastle com Yes, Triunvirá com ELP, o início do Marillion com Genesis e etc. Acham também que há exemplos recentes de cópias descaradas afetadas? Afetadas não, mas eu vou já responder aqui essa pergunta. Eu acho que afetada não é a palavra, entende? Mas eu acho que tem bandas que tiveram inspirações muito claras, assim, de
de bandas antigas e tudo mais. E eu acho que esses exemplos, eu não vou nem nomear, porque são incontáveis, né? E eu acho que, como o Ramon disse, isso não é um exemplo, para mim, Kelvin, isso não é um ponto negativo. Isso não é um ponto negativo. Eu acho que é válido, tá todo mundo no jogo, e o que vale é você apresentar aquilo sem estereotipar. Inspiração é uma coisa. Inspiração é uma coisa. A estereotipação daquele tipo de som, sem você utilizar e colocar os elementos próprios que você quer fazer, que é o problema, entende? A tal afetação que você fala. Sim. Hoje em dia eu percebo que há menos. Eu acho que na década de 90 isso existia com muito mais Era mais escancarado, força, né? sabe? Até porque houve um revival do rock progressivo. E eu acho que grande parte dessas bandas dos anos 90 que seguiam nessa linha, Spock's Bird, que eu percebi que tinha muita... Spock's Bird, o próprio Arena, né, que é aquela banda do Clive Nolan, que era do Pendragon, o The Flower Kings, isso citando bandas bem conhecidas dos anos 90 para cá. Eram bandas que tinham muitas influências diretas de trabalhos do Kansas, em específico, do Yes, dos anos 70, e do Marillion, no caso do Arena, e emulavam de uma maneira até quase estereotipada. Mas essas bandas, nos lançamentos seguintes, conforme eles foram fazendo a carreira, foram se encontrando musicalmente e foram tornando um lado autêntico em si. As bandas de metal progressivo dos anos 2000, idem. Então eu acho que é válido isso. Hoje em dia, eu acho que não há tantos, não há muitos exemplos nomeáveis de coisas nesse tipo, de ser afetado, de ser uma coisa tipo cópia descarada. Acho que antigamente tinha-se mais isso. Até pela questão do contexto também, né? Exato, cada vez mais exato, fraca, né? exato. Clássica, E até porque eu acho que é aquilo. Eram bandas que estavam emulando bandas de rock progressivo que tinham grande repercussão comercial. Então essas bandas estavam buscando esse som comercial também dentro da seara prog. Hoje em dia, como é uma coisa bem mais nichada, as bandas elas têm, lógico, as fontes de inspiração, mas elas se deixam muito mais guiar pelas suas próprias ideias e pelas suas próprias verves composicionais, do que necessariamente ficar falando, caralho, eu tenho que emular o som do Yes porque eu quero ser gigante igual a eles. Tem. Hoje em dia isso existe. Praticamente isso não existe mais. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Tem mais interferência. Dentro do contexto, também acho que. Bom, depende, né? Tem dois contextos, né? Tem, por exemplo, e aí eu preciso fazer a crítica de novo, né? Não tem como fugir dela, né? Tem as bandas de hoje em dia, até as mais medalhões, assim, né? Pode-se dizer, que hoje em dia são uma cópia do que foram, né? Tipo Yes, por exemplo, que emula a si mesmo, de uma maneira muito ruim, inclusive, né? E isso é um contexto, mas o outro é como o Kevin falou. Quando você está começando a tocar, você escuta muita coisa, você tira cover de muita coisa, então naturalmente você vai acabar meio que reproduzindo algo que você escuta da sua referência, né? Então é normal. Talvez o problema comece quando você começa a não evoluir aquilo. Quer dizer, problema entre aspas, né? Se pro cara tá bom aquele som ali, se para ele é suficiente, beleza. Talvez não acrescente em nada dentro da cena musical, mas não dá para inovar todo o tempo, toda hora. Nem as grandes referências inovam a todo tempo, toda hora. Então, se tá pro cara é válido, mas eu acho que isso vai se construindo. Você meio que acaba fazendo um mix, né, de várias referências, né? E aí os sons vão surgindo. Hoje em dia a gente tem algumas coisas, eu até gostei desse termo do retroprog, eu vou adotar. E tem outros estilos também, né, dentro do rock em si, em geral, que meio que passam por isso. A gente teve recentemente o episódio do Greta Van Fleet, não sei nem que fim levou, vem né? na cabeça, Greta. Então. O Ghost também passou muito por isso, mas o Ghost já saiu dessa pegada também, porque o Ghost, quando chegou, nossa, uma banda dos anos 2000 com som dos anos 70, mas hoje em dia já não estamos nem preocupados com isso, né? Já não é mais, já é assunto velho. Mas também então a gente vê que esporadicamente esses episódios ainda acontecem, né? E devem acontecer em breve também, com outras bandas e outros estilos. Acho válido. Mas a minha visão que eu sigo mais é essa, né? A partir do momento que a banda tem aquilo como referência inicial e começa a evoluir o som a partir daquilo, beleza. Pra mim eu acho muito mais interessante do que só ficar repetindo aquele mesmo padrãozinho. Mas,
são possibilidades. Então vamos parar por aqui. A gente ainda tem mais algumas outras perguntas, mas como é um vídeo comemorativo e a gente gosta de festa, né? Somos brasileiros, vamos estender essa festa até o próximo vídeo. A gente vai deixar algumas próximas perguntas para que a gente possa responder lá. Enquanto isso, vão interagindo, vão comentando nos vídeos aqui. Deem a opinião de vocês a respeito das perguntas que a gente respondeu, né? Digam se vocês concordam ou não, deem sugestões. Vai ser muito legal para a gente poder comemorar junto com vocês nessa nossa festa de 500 inscritos. Algo adicional, Kelvin? Ramon? Não. Gostamos muito das perguntas e fiquem de olho que na segunda parte do vídeo que a gente Parte vai dois postar vem junto aí, com né? essa. Vem aí. Bom, com isso, então, a gente encerra o vídeo de hoje. A gente agradece a presença de vocês. A gente lembra vocês para que procurem a gente nas redes sociais. Sentem o dedo no like progressivo aí que vocês têm. Lembre-se de procurar a gente no Spotify, no Google Podcasts e etc. A gente está em todo lugar, como Progland ou como Proctalk. E é aquele velho recadinho, né? Se você gostou, compartilhe com um amigo. Se não gostou, compartilhe com o inimigo, que compartilhar é sempre bom, né? E deixa o cara mais irritado ainda. A gente tá te ajudando até dessa maneira. Fora isso, até o nosso próximo episódio. Muito obrigado pela presença e fica aqui o nosso Prog Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, galera.